Olá, amados, que Deus abençoe em Cristo Jesus. Esse é o nosso canal, Marcos Neres Estudos da Bíblia. Seja muito bem-vindo. Estamos dando continuidade ao estudo das cartas do apóstolo Paulo. Desta feita, estudaremos a carta de Paulo aos Colossenses. Aprenderemos com esta carta a supremacia e o caráter de Cristo. Esse estudo ele tem como objetivo entender a importância dos ensinos contidos nesta carta aos Colossenses, também conhecer as heresias que permeava a igreja de Colossos e também compreender a supremacia de Jesus Cristo. Então estudaremos a carta de Paulo aos Colossenses. A minha Bíblia está aberta em Colossenses, no capítulo 2, versículo 13 e o versículo 14, que diz assim: E quando vós estáveis mortos nos pecados e na circuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as vossas ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de vós, cravando-a na cruz. Então, o apóstolo Paulo, embora não conhecendo esta cidade, os irmãos, mas logo escreveu esta carta preocupado em sanar algumas necessidades, resolver alguns problemas sérios, graves, porque quando se fala de desvios doutrinários, heresias que estão nascendo ou heresias que são ensinadas, isso é muito perigoso para a saúde espiritual da igreja. E como todo zelador da obra de Deus, como ceifeiro, como enfermeiro da obra do Senhor, então é preciso tratar urgentemente, porque senão se espalha como praga e causando danos terríveis à obra de Deus. A lição aplicada à supremacia plena e à plena suficiência de Cristo são os temas principais da carta de Paulo aos Colossenses. Nesta carta identificamos muitas coisas que enfatizam que Cristo está no controle e acima de todas as coisas. Cristo está acima de tudo. É nele que existimos, nos movemos. Ele é a causa máxima de todas as coisas, porque sem ele nada se pode fazer. Como ele mesmo diz no Evangelho segundo João, ele vai dizer que sem mim nada podeis fazer. João 15, sem mim nada podeis fazer. Então, sem Cristo não nos movemos, sem Cristo não tem razão alguma para a existência. A igreja, ela não existe sem Cristo, A igreja, ela não existe sem Cristo. Cristo sem a igreja existe. Agora, a igreja sem Cristo, aí é que não pode de forma alguma. Eu vou ler com vocês Colossenses capítulo 1, versículo 19 e até o versículo 23. Vai ser a nossa leitura básica aqui. Nesse mesmo período em que Paulo estava escrevendo esta carta, aconteceu um terrível terremoto na cidade de Colossos, onde destruiu toda a cidade. Que é só uma curiosidade também da época. No mesmo ano em que Paulo escreve esta carta, acontece um terremoto que devasta, que destrói toda aquela cidade de Colosso. Colossenses capítulo 1, versículo 19 até o versículo 23, que diz assim: Porque foi dado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para sermos no corpo da sua carne
pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Então aí ele já começa a trazer algumas introduções do que mais ou menos ele vai tratar nessa carta, né? Mostra aqui a preocupação, mostra aqui de relembrar para a igreja qual é a base verídica da fé cristã, né? Cristo é a rocha inamovível em que a igreja está sustentada. Cristo é a base onde nenhuma porta do inferno prevalece contra ao corpo de Cristo, que é a igreja, né? Paulo vai mostrar que a divindade de Jesus, vai defender essa divindade de Jesus. Jesus é Deus manifesto encarnado, né? Vai mostrar também a reconciliação através de quê? Da morte na cruz do Calvário. E que com o seu sangue vertido na cruz, Cristo nos lavou de nossos pecados para apresentar-nos a Deus irrepreensíveis, inculpáveis, santos. O que é isto? Separados. E isto ele ensina a permanência no fundamento, né, da fé, que é justamente este evangelho, o evangelho de Jesus Cristo. A igreja não se baseia em fábulas, o povo de Deus não se baseia em fábulas e nem em filosofias humanas, porque são passageiras. A igreja de Jesus fundamenta-se na palavra. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras, disse Jesus, não haverão de passar. As palavras de Deus, elas são eternas. Por isso a igreja, como corpo de Cristo, por isso a igreja, como ovelha de Jesus Cristo, vai se basear nas Escrituras. O que foi ensinado, que não tem base bíblica, como igreja de Deus, a gente vai cair fora. Qualquer ensino que não tem base bíblica, ou ainda que se utilize da Bíblia e ele seja distorcido, né? Então a gente vai fugir também. A gente vai fugir, porque não é simplesmente pegar a Bíblia e dizer, ó, aqui está escrito isto, e de repente distorcer, fazer uma exegese completamente errônea, equivocado, né? E ensinar como se aquilo fosse uma verdade, uma doutrina bíblica. Então, como pessoas de Deus, vamos estar correndo, vamos estar fugindo desses ensinos heréticos, né? Esta carta de Paulo aos Colossenses, ela também foi escrita quando Paulo ainda estava em prisão domiciliar em Roma, né? Esta cidade de Colossos, ela ficava localizado próximo ali a Hierápolis, né, e Laodiceia, a antiga Frígia. A gente pode estar vendo uma confirmação disto em Colossenses 4,13. Era uma província que ficava no vale do rio Lico, a sudoeste da Ásia Menor, e também cerca de 160 quilômetros a leste da cidade de Éfeso. Mesmo Paulo ele não conhecendo esta cidade, mas ele fica sabendo, através dos relatos de Epáfras e tantos outros, que relatam os problemas da igreja de Colosso, e Paulo vai agora escrever esta carta, né, que é mais ou menos ali datada do ano 60 a 62 depois de Cristo, lá escrita também, por isso ela é considerada como as cartas da prisão, né? Em prisão domiciliar em Roma, quando Paulo assim estava. Ele elogiou nesta carta ele vai elogiar a fé e o amor por Jesus Cristo, né, que os colossenses eles compartilhavam entre si, claro. Contudo, em alguns momentos ele vai precisar exortar os irmãos de forma severa, né? Vamos estar vendo isso em Colossenses capítulo 2, versículo de número 4. Ele vai, às vezes, exortar de forma severa. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios
falazes. Também no versículo 8, cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. No versículo 16 do capítulo 2 também tem: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Também no versículo 18: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretexto humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfaltado, sem motivo algum, na sua mente carnal. Então Paulo, às vezes ele vai precisar bater forte, mas tem um propósito, tem uma razão, que é justamente poldar esses ensinos heréticos que estava assim andando livremente no seio da igreja de Colosso. Muitos irmãos já seguindo essas heresias aí, e como eu disse no início, isto causa doenças espirituais, causa desajustes ao corpo de Cristo. O homem natural não vai entender isto. O homem natural não vai compreender que existem determinadas coisas, determinados ensinos, determinados costumes que vão trazer, ao invés de fortalecimento, vai trazer enfraquecimento, né? Vai trazer doenças espirituais, desajustes no corpo. E um corpo desajustado é porta aberta, é brecha para que o mal adentre e bagunce, né? O evangelista Epáfras, como eu disse, ele leva essas informações para Paulo. E Paulo, como zelador da obra de Cristo, embora não conhecendo a cidade, mas rapidamente vai escrever, né, para esta igreja. Esse Epáfras aí, ele é fundador de 3 igrejas na Ásia, a saber, a igreja de Colossos, a igreja de Laodiceia e também a de Hierápolis. Ele também levou ao Paulo as informações sobre a situação dessa igreja de Colossos, né? E mesmo lá em prisão domiciliar, Paulo agora vai encaminhar a sua carta, né, para a igreja em Colossos. E quais são os assuntos ou os temas abordados nesta carta? Se a gente vê agora o capítulo de número 1, a gente vai perceber que o tema, o assunto desse capítulo é a fé e a caridade dos colossenses. Então aí Paulo aborda nesta carta a fé e o amor dos colossenses. Ainda no capítulo 1 nós vemos também que Jesus é a nossa redenção. Paulo vai tratar desse assunto com a igreja de Colossos. Também vai tratar no capítulo 2 sobre o combate às falsas doutrinas. Então nós vamos ver Paulo combatendo as falsas doutrinas. No capítulo 3 há esse registro de obrigações familiares. Paulo vai mostrar o papel da família, de cada um, essa organização. No capítulo 4, Paulo vai tratar da oração e sabedoria. E no capítulo 4 ainda, as saudações finais. Então, nisso aí nós vemos os temas tratados, os assuntos tratados dentro desta carta. E uma outra pergunta que nasce, além de saber quais são os temas abordados na carta, uma outra pergunta que nasce e quais eram os problemas, os reais problemas desta igreja? Como que Paulo elogia a fé? Como que Paulo elogia agora o amor desta igreja? E vai ter problema? Tem problema. Onde há pessoas, tem problemas, né? E esta aí tem um problema, parecido com os problemas de onde? Parecido com os problemas da igreja em Éfeso, com os problemas da igreja de Corinto, da problemática Corinto. Falando em Corinto, em Éfeso, vocês podem estar conferindo aqui no nosso canal o estudo da carta de Paulo aos Efésios, aos Coríntios, 1º e 2º aos Coríntios, e também
aos Gálatas, né? Nós temos aqui no nosso canal esses estudos aí. Então, os problemas dos colossenses eram problemas parecidos ou iguais aos problemas das referidas igrejas agora. Alguns irmãos estavam ligados diretamente ao paganismo, então ainda tinha aqueles membros da igreja de Colossos que estava ligado ao paganismo. Imagina, ligados ao paganismo. Outros que estavam fascinados pela astrologia. Imagina o estudo dos astros, né? A astrologia, toda a questão aí de engano. Havia também aqueles que ensinavam doutrinas de homens e o culto aos anjos. Não é diferente dos dias de hoje, né? O culto aos anjos, dedicado aos anjos, que é uma heresia gravíssima. A gente vai ver no Apocalipse, quando o apóstolo João está tendo as visões, as revelações apocalípticas, de repente ele se curva diante do anjo para adorar. E o anjo diz, olha, não faça isso. Eu sou conservo teu e seus irmãos. Se você quer adorar, adore a Deus. Então é um erro gravíssimo. Nós vemos hoje as pessoas fazendo cultos a anjos, a uma veneração terrível a anjo. Manda seu anjo, faz assim. Anjo fulano, me obedece aqui. Anjo não sei o que lá. Pelo amor de Deus, é anjo de guarda, é anjo de não sei o que. A oração do anjo foto de anjo, é uma bagunça que se fazem. E as pessoas, por não ter o devido conhecimento, acabam caindo nessas heresias. Ainda havia ali, na igreja dos Colossenses, ou na igreja de Colossos, havia muitas divisões e também discriminações a respeito das doutrinas ensinadas pelos discípulos de Jesus e seus seguidores. Inclusive, Paulo e Pedro vão ter um desentendimento. Vai ter esse registro lá em Gálatas capítulo 2. Depois confira. Gálatas capítulo 2 vai ter um desentendimento, porque Pedro tinha um comportamento diferente do que tinha quando estava com os apóstolos, com os irmãos. Paulo vai chamar ele de hipócrita. Paulo vai precisar repreender ele porque ele estava repreensível. E qual é? A doutrina de Cristo, os ensinos de Cristo nos torna irrepreensíveis, né? Ou seja, pessoas que não dão espaço para serem repreendidos, para ser chamado da atenção. E o apóstolo Pedro estava dando esta brecha, né? E foi chamado a atenção severamente pelo apóstolo Paulo. E além de sabermos agora os problemas da igreja de Colossos, quais foram as orientações e os conselhos que Paulo deu para esta igreja? Claro, porque não adianta só criticar, não adianta só chamar a atenção. Qual a orientação, qual o conselho que Paulo deu para esta igreja? Nós encontramos nesta carta, quando estudamos ela, capítulo por capítulo, versículo por versículo, a carta de Colossos, dos Colossenses, vamos ver várias ademoestações, várias orientações do apóstolo Paulo a esses irmãos. E esta carta ela tinha como objetivo principal fortalecer e edificar a fé dos irmãos em Cristo Jesus, também combater com sabedoria e autoridade do Espírito Santo os falsos ensinamentos que eram introduzidos na igreja e buscar de Deus a reconciliação através da humilhação e do arrependimento. É o propósito máximo de Paulo estar escrevendo esta carta. E aí ele vai dar as seguintes orientações e os seguintes conselhos para a igreja. No capítulo 1, versículo 9, olha o conselho de Paulo para os colossenses. Por essa razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual,
Paulo, com esse conselho, está dizendo assim: sejais cheios do conhecimento de Deus, de sabedoria e inteligência espiritual. Esse conselho é mau? Só um rebelde vai rejeitar um conselho desse. Só alguém que está na carne, só alguém que está sobre a direção do maligno, né, que não vai acatar um conselho desse como sendo Deus usando o apóstolo. E aqui a gente faz até uma ponte para nós, nos dias de hoje. Será que esse conselho, a exemplo, não serve para nós? Não poderíamos seguir? Ser cheios do conhecimento de Deus. O próprio Deus reconhece: o meu povo sofre porque lhe falta conhecimento. A falta de conhecimento conduz a uma escravidão espiritual. A falta de conhecimento leva as pessoas à prática das heresias. A falta de conhecimento de Deus leva as pessoas a seguirem falsos profetas, falsos mestres, seguir homens que são guiadas por falsas visões, falsas revelações, falsas profecias, falsas orientações. Nós vivemos uma era em que as pessoas usam muito em o Espírito Santo me disse pra. O Espírito me mostrou esta obra. O Espírito disse. Vivemos na era onde as pessoas vivem usando do nome do Espírito Santo, de supostas manifestações do Espírito Santo para conduzir e desprezar as Escrituras Sagradas, desprezar a inspiração das Sagradas Escrituras. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. O Espírito Santo fala, revela, cura, repreende, mostra a visão, claro, dá revelação, manifesta-se com poder, mas devemos tomar cuidado quando qualquer prática, quando qualquer coisa toma o lugar das Escrituras Sagradas. E o Espírito Santo nunca vai fazer isto, porque Jesus, quando prometeu o Consolador, disse que esse Espírito Santo nos lembraria tudo que ele estava ensinando. Então, olha aí. Então, esse Espírito que leva a muita coisa, não leva para ser cheio de conhecimento de Deus, das Escrituras Sagradas, de sabedoria e inteligência espiritual, então tem que tomar cuidado com esse Espírito, repreender para que saia de 7 em 7. Ainda, no capítulo 1 e no versículo 10, diz assim: a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Que negócio é esse de cristão não crescer em conhecimento? Ficar com a mente embotada, fechada, amarrada? Não. Como servos de Deus, devemos buscar a inteligência do Altíssimo, a sabedoria do alto, o conhecimento de Deus, né? Não há nenhum erro. Há daqueles que não gostam de estudar as Escrituras Sagradas, de ler as Escrituras Sagradas, porque seguem uma ideia maligna de que não precisa ler, de não precisa estudar, porque na hora de ministrar só é abrir a Bíblia e ali Deus vai falar. Muito cuidado com isso, porque a emoção, o coração humano, ele é enganoso mais do que todas as coisas. E Deus não fala na emoção humana. Deus não se comunica na emoção humana. Deus não fala com arrepios. Deus não fala, meus irmãos, com palpitações de coração. Não, não. O coração está palpitando, está aqui, então é Deus. Não, meu irmão. Enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Não é pelas emoções, né? Deus comunica-se com o nosso espírito, né? Ele testifica com o nosso espírito. E nós temos a revelação clara, objetiva e manifesta, as Escrituras Sagradas. Se as Escrituras não é suficiente para um cristão, esse cristão precisa nascer de novo. Esse aí precisa nascer de novo, precisa novamente nascer de novo. Porque até então está ainda como velho homem enganado pelo maligno. Com esse conselho do versículo 10 do capítulo 1, Paulo diz: andem dignamente diante do Senhor, frutificando em toda boa obra. Como cristãos, como alguém que está ligado em Deus, como alguém que tem conhecimento de Deus,
É preciso mostrar os frutos. Os frutos eles vão determinar. É como uma árvore. Na sua primeira safra, talvez ela dê poucos frutos, mas com o passar do tempo ela vai dando muito mais frutos. Muito mais, muito mais. E isto, com o passar do tempo e frutos maravilhosos, né? Então, assim também somos nós, a igreja do Senhor. No capítulo 2 e no versículo 8, acompanhe comigo, 2:8 diz assim: cuidado que ninguém vos venha a enganar com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então, nesse conselho, Paulo está dizendo: tendes cuidado para que ninguém vos engane. Tradição é submissa às Escrituras Sagradas. Não é as tradições que estão acima das Escrituras Sagradas. Não são as experiências humanas que estão acima das Escrituras Sagradas. A sua visão, a suposta revelação, o suposto sonho não está acima das Escrituras. Qualquer coisa que se coloque acima das Escrituras, pode ter certeza, é anátema, como escreveu Paulo, né, aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 8. Ainda que um de nós, ou mesmo anjo, vos anuncie um evangelho que vá além desse que vos tenho ensinado, nós temos ensinado, que o tal seja anátema, ou seja, maldito, maldito. Então, revelações, profecias, sei lá o que for mais, que alguém está dizendo que está tendo, e está colocando acima das Escrituras, dizendo que está completando as Escrituras, ou que as tradições são superiores às Escrituras Sagradas, anátema, irmão, é algo maligno, cuidado, cuidado, cuidado. No capítulo 2, versículo 18, capítulo 2, 18, diz assim: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal. O que é que Paulo está dizendo? Não se envolva com coisas que não viu. Culto a anjos. Né? Tem muita gente que hoje se sente atraído pelas rodinhas de fogo, se sente atraído pelos esses falsos movimentos aí, né? Esses evento, cuidado, muito cuidado, supostas visões, né? Muito, muito, muito cuidado. Você não está vendo, mas eu estou vendo. Muito cuidado. A gente não vive do que vê, a gente vive de fé. Uma experiência cristã baseada, irmãos, baseada em experiências humanas. A gente precisa tomar cuidado com elas. Por quê? Elas tendem a naufragar. As pessoas tendem a naufragar se estiverem presas a essas supostas visões. E culto a anjo. Anjo não é para ser adorado. A adoração é só a Deus. Nós temos hoje músicas que engrandecem anjos, músicas que invocam anjos, aqueles que oram a anjos, aqueles que ficam pedindo anjo, aqueles que creem em anjo de guarda, né? Entenda aqui o anjo de guarda, que faz reza para eles. Eu sei que a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que temem e o livra, dos que temem a Deus. Então não é de qualquer um. Cabra rebelde, desobediente, não quer saber das coisas de Deus, então o anjo de Deus. Não, o anjo de Deus não guarda rebelde. O anjo de Deus não guarda quem não teme a Deus. Só guarda quem teme ao Senhor. Quem obedece a Deus. Quem obedece a Deus. Né? Então, os anjos não são seres para serem adorados. Não, não. Eles vivem sob a ordem de Deus para guardar o povo dele, para também outras hóstias para louvar a ele, a Deus, outras hóstias para guardar o povo, outras hóstias para enviar mensagem, né? Tem anjos que são mensageiros, então as hóstias espirituais de Deus são bem organizadas,
né? Diferente de muitos que querem conduzir as coisas de Deus de forma desorganizada, né? Se o diabo e os seus anjos são lá organizados, tem demônio para tudo que é coisa, então não vai ser no reino de Deus que vai ser de qualquer forma, do jeito que eu quero ou de qualquer um quer. Tem que ser do jeito de Deus, que Deus não trabalha onde há desordem. Onde há desordem, quem está lá é o capiroto, né? Outro conselho é Colossenses 3,13, que diz assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Olha a necessidade do perdão. Paulo diz: suportai e perdoai uns aos outros. Há essa necessidade. Um cristão que não libera perdão, ele não está em conexão com Jesus Cristo. E ele não crê no perdão de Jesus para ele, ou não se considera alguém que era inimigo de Deus e que Jesus veio pagar o preço para tornar-nos amigo de Deus. Então, o perdão é uma questão de sabedoria. Liberar perdão é ser sábio, porque eu preciso de perdão toda hora de Deus. Eu preciso estar em comunhão com Deus, né? O inimigo joga sujo, e se eu estiver em falta com meu Deus, ele se aproveita desta falha, né? Ele se aproveita desta falha. Então, assim como eu quero estar em conexão com Deus, eu preciso liberar perdão e usar dos mesmos métodos que Deus usou para me perdoar, né? Me perdoou. Ele me deu a oportunidade de recomeçar. Então, liberar perdão é decretar vida ao outro, né? E perdoar não é esquecer o que alguém fez, não é esquecer a ofensa, não é esquecer que um dia feriu, não é esquecer que um dia falou mal, que caluniou, que um dia fez algo muito terrível. Não, porque esquecimento é Alzheimer, né? Já o perdão é não sentir mais a dor daquilo que nos provocaram. O apóstolo Tiago vai dizer: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não fique remoendo aquela ira, aquele ódio, aquela mágoa. Libere perdão assim como você precisa de perdão de Deus. Então, suportar é algo, né? Suportar aquele cristão chato, aquele cristão falastrão, aquela pessoa muitas vezes insuportável, aquela pessoa que diz: fulano é chato, meu Deus do céu, fulano. Suportai uns aos outros, assim como Cristo me suporta. Será que eu que digo que fulano é chato, e como é que Deus me acha? Já pensou se agora Deus permitisse um telão aparecer da minha vida e da sua vida e expor todas as nossas chatices? 24 horas para com Ele. Todas as nossas falhas. Imagina aí. Mas Ele não faz isto. Ele manifesta perdão. Da mesma forma devemos agir com o nosso próximo. Mas eu não consigo. Peça a Deus: Senhor, me ajuda, me dá um coração igual ao seu, né? Outro conselho, capítulo 4, versículo 2, que diz assim: perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Então é outro conselho: perseverai no amor, né? Perseverai no amor, perseverai na oração e nas ações de graça. É preciso perseverança. É preciso perseverar, é preciso insistir, é preciso permanecer firme no propósito, permanecer firme trilhando essa estrada a qual o Senhor Jesus nos apontou, né? Quando praticamos esses ensinos aí, instruídos pelo apóstolo Paulo, e creio, inspirado pelo Espírito Santo, nós teremos desta forma uma vida diferenciada, absoluta, diferenciada. Seremos cristãos diferenciados nesse mundo. Também teremos o quê? Uma vida cheia das virtudes do Espírito Santo, né? E assim seremos capazes de realizar toda boa obra em Cristo Jesus. E de forma avançada, né? Alcançaremos o quê? O prêmio da soberana vocação, que é a vida eterna. Dentro desses conselhos,
a gente pode fazer uma outra pergunta. Já vimos quais os temas, já vimos também as orientações, né? Os problemas, as orientações e conselhos, e agora podemos fazer uma outra pergunta. Quais conselhos, quais ensinos podemos extrair para a igreja do presente século? Será que tem algo nesta carta de Paulo aí aos Colossenses que podem servir para a igreja do presente século? Será que tem algum dos problemas apresentados nessa igreja que serve para ilustrar o que também existem na igreja do presente século? Né? Então, é necessário que a gente faça uma leitura desta carta com muita atenção, né? Muita atenção, porque nesta carta encontraremos ajuda para quê? Para enfrentar as falsas doutrinas que existe hoje. Existem as falsas doutrinas. E entender também a diferença entre o que é santo e o que é profano. Um cristão que não sabe o que agrada a Deus e que não agrada, então ele está como alguém que não tem visão no meio do tiroteio. Né? Alguém sem olhos num tiroteio. Está perdido. Devemos tomar bastante cuidado. É fazer um exercício diário da nossa fé, irmãos. Um exercício diário da nossa fé cristã. Saber em que estamos firmados, em que é que eu creio mesmo, né? O que é que eu sigo, qual é a orientação que eu tomo, de quem eu tomo orientação para seguir, onde que eu quero chegar, como eu estou caminhando, o que agrada aquele que me chamou e o que não agrada aquele que me chamou. Eu descobrindo o que não agrada, eu vou partir para as que agrada. Não precisa mais eu focar na porque eu já sei que não agrada. Então eu quero aquilo que agrada. Aquele que me escolheu, aquele que me chamou. Então, esta carta aí nos ensina a diferenciar o que é santo, o que é profano, o que agrada, o que não agrada, o que compete ao cristão e o que não compete. Né? Alguns problemas que enfrentavam lá os colossenses existem no presente século. Existe. E estão assim de forma sutil na igreja do presente século. Por exemplo, a tendência ao pragmatismo, a ênfase no poder dos espíritos maus. Quantas pessoas têm muito medo de demônios? Quantas pessoas ficam dando tanta ênfase aos espíritos maus? E tudo é o demônio, tudo é o demônio. Parece que Cristo perdeu o controle. Sente uma dor na cabeça, é seta do diabo. Tomou uma topada, foi o diabo. As pessoas deixam de viver. Será que quando elas falham, será que elas dizem também que é o diabo? Porque se associar as falhas humanas ao diabo, esta pessoa não tem um caráter. É mau caráter uma pessoa dessa. Um cristão que quando erra, quando falha com alguém, ou quando falha consigo mesmo, ele diz que é o diabo, ele é um mau caráter. Ele não tem o caráter de Cristo. Ele não foi convencido pelo Espírito Santo. Que é o que as Escrituras dizem? Que o Espírito Santo, ele nos convencerá de quê? Do pecado, do juízo e da justiça. Do pecado, porque nós somos pecadores. Nascemos no pecado. O salmista Davi, no Salmo 51, diz: eis que iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Então, não reconheceu os pecados, as falhas, mentiu. Então, não foi o diabo que mandou mentir. Eu apenas me apropriei de algo que é dele. Mas não foi ele que botou na minha boca. Não foi ele que botou na minha mente. Ah, mas ele tentou. Sim, ele tentou. Mas ele se apossou do corpo e fez a pessoa. Ainda que isso aconteça, mas foi a pessoa que fez. Porque há a oportunidade de escolher Jesus Cristo, de ser direcionado pelo Espírito Santo. Quando nossas vidas são direcionadas pelo Espírito Santo, o negócio é diferente. Né? É diferente a vida direcionada pelo Espírito Santo. Então nós vemos hoje a tendência ao pragmatismo, a ênfase ao poder dos espíritos maus, a verdade da Bíblia sendo substituídas por mensagens emocionais.
não é? A palavra de Deus sendo substituídas por reflexõezinhas, por filosofiazinhas, por trechos, por mantras. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? Com palavras de efeito. A gente precisa tomar cuidado, porque quando as escrituras estão sendo substituídas por falácias humanas, por fábulas humanas, já é sinal de decadência espiritual ao nível mais baixo que você possa imaginar. O entretenimento, né, também invadindo o seio da igreja. Igrejas estão parecendo circo, né? Cultos que mais parece um circo, mais parece stand-up, show de humor. Nada contra o riso. Eu gosto de rir. Mas as coisas de Deus devem ser tratadas a sério. Ah, mas é para tornar o evangelho mais acessível e por isso vai se encaixar aos moldes do mundo. Isso é grave demais. Quando as coisas do mundo são utilizadas para supostamente o evangelho ficar mais acessível. Não. Não. De forma alguma. Também nós vemos o desinteresse pelo ensino bíblico, e não só pelo ensino bíblico, mas também pelo desinteresse ao estudo bíblico. Ao estudo bíblico. As pessoas hoje assistem horas e horas de filmes. As pessoas hoje assistem horas e horas de filmes pornográficos. Assistem vídeos de besteira, né? Vídeo de bobagem, de politicagem mesquinha, né? Assistem tudo que é porcaria, levam horas diante de novelas. Agora, alguns minutinhos de estudo bíblico gravado, meu Deus do céu, é o maior problema. Dá sono, dá cansaço, dá fadiga, e eu sei o que é isso. Isso é doença espiritual. Isso é doença espiritual. Isto é grave. Isto é muito grave. Se isso fosse personificado, se isso fosse materializado em doença, as filas dos hospitais estariam cheias. Se essas doenças espirituais também fossem tratadas em centros psiquiátricos, com psicólogos, em psicanalistas, em clínicas médicas, pode ter certeza absoluta, as filas seriam quilométricas. Porque o que tem de pessoas doentes espiritualmente e que não se dão conta disto, porque o príncipe deste século já cegou o entendimento desses. Para esses tanto faz, ó. Tanto faz. E isso é muito grave. Então, esse desinteresse, um problema que também afetava um pouco da igreja de Colossos e que é um problema grave da igreja do presente século. Então, interesse. As experiências, olha outro problema aqui, viu? Experiências extravagantes. Experiências extravagantes. Tem coisa que é sensacionalismo, é pirotecnismo, não tem Deus muitas vezes em nada. É só emoção. Irmão, e muitas vezes o diabo está brincando. Os espíritos enganadores, né? Os espíritos enganadores, como disse Paulo a Timóteo. Timóteo 4, o Espírito expressamente diz que nos últimos dias, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, ou seja, se afastarão alguns da fé, da verdadeira fé em Cristo Jesus e no Evangelho. Apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Já estamos vivendo esses dias. As experiências extravagantes. Não tem nada de Deus, nada de Deus, só emoção, só show, só pirotecnismo. O nome de Cristo difamado, todo dia uma nova porta, todo dia alguém recebendo uma suposta revelação e abrindo uma portinha na garagem, né? Todo dia uma portinha, todo dia né? Alguém dizendo que está tendo uma experiência nova. É martelo que faz isto, é machado daquilo, é tanta coisa, irmãos. Essas experiências aí malignas, né? E além de tudo,
Nós temos também a adoração a anjos. Os anjos são conservos nossos. Os anjos obedecem ordem de Deus. Os anjos fazem o que Deus, que é soberano, quer e manda. Né? Quer adorar? Adore a Deus. Então, a adoração a anjos são alguns desses problemas da igreja do presente século. Mas nós temos certeza que com a ajuda do Espírito Santo, com o ensino da palavra, nós venceremos esta barreira, porque as portas do inferno, que também pode retratar ou designar todas essas parafernálias aí, essas portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Deus, né? E o que a gente conclui com esse estudo da carta de Paulo aos Colossenses? Nós aprendemos aqui os perigos, né? Os perigos das igrejas atuais, né? Das suas crenças. Também vimos a questão de como combater esses ensinos malignos, né? E aprendemos também que algumas igrejas aceitam esses falsos ensinamentos e usam em seus cultos também símbolos malignos. Eu usei aqui malignos porque vai ter essa conotação. Em outra época teve um significado, não significa dizer que eles devem ser usados. Como, por exemplo, alguns utilizam símbolos judaicos nos seus cultos, que não tem nada a ver com a fé cristã, né? Alguns utilizam da capa de Elias, né? A suposta capa de Elias, o cajado de Moisés. Para quê? A pedra de Davi, a arca da aliança, o vale de Sal, o martelo disso e aquilo, a pedra dos sonhos. Sabe? Irmãos, são tantas heresias, são tantas coisas, e que não é diferente da igreja de Colosso. E a minha pergunta para encerrar: qual é o nosso dever em relação aos falsos ensinamentos, a essas falsas doutrinas? É justamente combater com veemência, tendo como base a palavra de Deus, não sendo convenientes, porque tem muita gente que é conveniente. Eu não bato palma para herege, quem ensina errado. Não vou seguir. Não vou querer seguir o canal dele. Não vou querer seguir, nem escutar uma pregação dele. Não. Um poço que sai água suja, não tem como. Se não cabe um copo, se um copo dessa água é ruim, um balde também não presta. Entende? Então, não sermos convenientes com o erro dos tais, mas vencendo com mansidão, sabedoria e também com amor. Que Deus em Cristo vos abençoe. Que Deus nos livre de todo ensino mau. Que Deus nos ensine a ser pessoas irrepreensíveis, obedientes, sinceras. Que façamos a diferença nesse mundo vil. Que possamos viver a novidade de vida proposta por Cristo ali na cruz do Calvário. Viver o evangelho da renúncia, o evangelho onde o eu precisa morrer, precisa ser sacrificado, renunciado dia após dia, para que, como disse João Batista, Evangelho de João 3:30, João vai dizer: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Que Cristo apareça muito mais na minha vida e na sua vida. Deus te abençoe. Não deixa de compartilhar esse vídeo, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, ativa os sininhos das notificações para que recebam os nossos vídeos e indique esse canal para outras pessoas. Que Deus abençoe. Um forte abraço.